Então, na igreja, nós pensamos na comunhão com o corpo, comunhão com o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então, nós temos que pensar na comunhão do corpo, tá? E não no sistema que separa isso. Então, ainda falando de desumanização, conforme eu dei o exemplo dos desigrejados, eles acham que esse espaço, o espaço cibernético, é o seu universo. Por quê? Porque eles ficam apenas no espaço cibernético, né? E não participam do corpo, né? Acham que isso não é necessário, né? Então, quando isso acontece, eu estou pensando como um dos tais, tá bom? Segundo subtópico aí vai falar sobre o mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Infelizmente, influente, mas não mundana. Muito bem. A igreja, ela tem que fazer o papel de igreja. O papel de igreja. Qual é o papel de igreja? Ela tem que fazer o seu papel sendo como? Conforme a nossa revista aqui, relativamente não espetaculosa. Por quê? Porque a igreja não é local de dar espetáculo. Tá certo? Ela precisa influenciar e não ser influenciada. Ela precisa influenciar de uma maneira que ela influencia o pecador, mas ela não precisa ser mundana. A igreja não precisa ser mundana ou participar do sistema mundano para atrair pessoas, né? Então, o mundanismo não pode fazer parte da igreja, tá? No segundo ponto aqui, que está falando são, sem querer, holofotes. Não precisamos de holofotes, porque o Espírito Santo é que nos ilumina. Então não precisamos de holofotes, de sermos considerados ou acharmos que somos a última bolacha do pacote, né? Pois é, mas tem pessoas assim, que quer viver como igreja, mas desta maneira, trazer o holofote para si. Assunto do nosso tópico de número 3. Outra coisa, a igreja, o papel da igreja, ela também precisa querer ser exemplo sempre. Aqui, neste meio aqui, existem pessoas que querem ser seguidos. Não quer seguir a Cristo, mas quer ser seguidos. Por quê? Por aqueles que querem trazer holofotes para si. Então, quando eu penso nisso, eu não estou pensando na igreja, mas eu sou estou fazendo parte de um sistema mundano. Quando eu quero trazer o holofotes para mim, quando eu quero ser influenciado, né? Quando eu quero dar espetáculo, eu estou trazendo um sistema mundano, porque dentro da igreja quem opera é o Espírito Santo, e ele sabe exatamente o que a igreja precisa, o que o pecador precisa. O Espírito Santo sabe. Então não precisamos de holofotes, né, secundários para ser espetaculosos.
dentro da igreja. Tá bom? Muito bem. Terceiro tópico, a igreja e os pecados virtuais. A igreja e os pecados virtuais. Sensualismo. Eita Jesus, está difícil hoje aqui, mas está gostoso falar sobre. Tem muitas coisas dentro daí, tem muitas coisas que é muito difícil falar. Por quê? Porque coisas miraculosas que se veem e que acaba sendo difícil até de falar. Sensualismo, amados. A lição vai estar falando que o cristão ele tem que ter noção de santidade. Noção de santidade, não sendo profano. A lição vai estar falando, olha aí, a noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Pelos cristãos. Sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Aí diz, infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Então, o que acontece? Neste meio, muitos não têm cuidados nas mídias sociais. E nós vemos aqui, a lição vai estar falando de uma seguinte situação, muitos a utilizam de forma pecaminosa o WhatsApp, o Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Então, quando estas mídias são usadas de forma correta, elas são ferramentas extraordinárias na divulgação da palavra de Deus. O contrário disso, ela profana, né? E a nossa lição vai estar falando aqui, contudo, quando usada para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto ou de relacionamento adúltero, se torna instrumento do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 13 e o 14, dando esta referência dessa infiltração do pecado através do sensualismo. Torna-se espaço do diabo, se torna um espaço, do inimigo da igreja, quando ele é utilizado de uma maneira, sem noção. Sem noção. Nós temos que ter noção de santidade. E com a noção de santidade, eu não profano o reino. Eu não trago coisas miraculosas, coisas que traz prejuízos para o reino de Deus. Então, esses são os pecados virtuais, do sensualismo na igreja. Nós vemos, usam de forma pecaminosa. Nós vemos na igreja, amados, pessoas na igreja precisam ter cuidados, principalmente as nossas amadas irmãs, precisa ter cuidado em todos os sentidos, nas vestes. Temos que fazer tudo, olha, aqui, com noção de cristão, para glorificar a Deus, para a glória de Deus, para dar exemplo, para testemunhar o reino. Tá? Então, tem situações que não parece ser cristão. Por quê? Porque não dá testemunho, não glorifica. E aí fica difícil, por isso que eu disse no início, é difícil
falar. A lição é gostosa, mas fica difícil bater em determinada tecla do nosso teclado. Por quê? Por causa fazer como o Datena, me ajuda aí, ó. Não é? Tem pessoas que não ajudam, né? Vamos lá. O segundo tópico, subtópico, o narcisismo. O que é narcisismo? Esta geração já foi denominada de geração do selfie. E uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesma. Nossa, misericórdia, aqui é uma coisa terrível, né? Não é que, quem é que não faz um selfie? Né? Todos nós fazemos, todos nós vamos numa viagem, né? Você quer mostrar algo que esteve naquele local, de repente encontra um amigo de infância, né? Ou com alguém da família, ou com alguém tido como especial, né? Quem de nós não temos? Nós queremos registrar aquele momento. Isso é plausível até, é plausível. O que não podemos, amados, é que tem pessoas que tudo que faz fotografa, e tudo que faz é selfie, para isso, para aquilo. Então, isso é pecado, porque você está trazendo um meio de estar cultuando aquela imagem, aquela situação. Quem era Narciso? Por que Narciso, narcisista? Era um jovem, existia um jovem que chamava Narciso, na mitologia grega, na verdade, e ele era um jovem que ele se amava, e ele ficava o tempo inteiro, né, adorando a si mesmo, a sua própria imagem. Por isso vem a palavra narcisismo. E esse jovem, ele conheceu uma determinada moça, né, por nome de Eco. E essa moça, só que ele não estava nem aí por ela. Onde ele ia, nas lâminas d'água, onde a sua imagem refletia como no espelho e aparecia a sombra, e ele ficava admirando aquilo. E essa jovem, ela gostava dele, mas ele não estava nem aí para ela. A eco, vem a palavra, o eco de um som, né? Vem dessa moça que gostava muito. Então ela gostava muito dele. Então ela chegava num determinado local, ela fazia aquele gesto para chamar a sua atenção. Mas o Narciso, ele estava pensando muito em si próprio, né? O que acontece? Nesse caso aqui, a geração do selfie vai dizer que, aqui eu também voltei a enumerar, ele cultua a própria imagem, né? Narcisismo, cultua a própria imagem, ser amante de si mesmo. 1 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 12, vamos ler. 1 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim, olha: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Quando é que isso vai acontecer? Né? Está falando sobre a corrupção nos últimos tempos. E nós já estamos vendo isso. Timóteo já registrava. Né? Timóteo já registrou isso. O apóstolo Paulo falando
Timóteo, né? O apóstolo Paulo registra isso nesta carta, falando a Timóteo que viria tempos onde as pessoas amavam a si próprio, né? E a continuidade daquele versículo vai dizer que essas pessoas, elas são avarentas, são ingratas, são desobedientes, e aí vai. Então tem esse problema, né? Então isso é um desejo exagerado, tá? O terceiro ponto é desejo exagerado de ser visto. As pessoas têm um desejo exagerado de ser vistas, né? Sendo obsessivas e doentias. Você vê isso, a pessoa tem esse espírito maligno, o narcisismo. Isso é uma coisa mal também, porque você está cultuando a própria imagem, a si mesmo, e isso desagrada a Deus, o Espírito Santo de Deus. Tá bom, amados? Sim. Último tópico, que é o quarto, vai falar sobre mídias sociais e o ID de Jesus. No início, eu já dei uma palhinha a respeito do assunto, e onde eu fiz a pergunta: já pensou se Jesus tivesse esta ferramenta na sua época, né? Se o apóstolo Paulo tivesse esta ferramenta na sua época? Muito bem, mas eles não tinham. Mas eles, o que eles fizeram? Na sua época, eles registraram o legado da sua época, escreveram a sua história com a ferramenta que eles tinham naquela época. Então, hoje temos a ferramenta para escrever o legado, para fazer a história da era atual. Então vamos fazer, tá bom, amados? Seara virtual é um espaço. A seara virtual que está falando aqui, ó, é esse espaço virtual. Quando esse espaço virtual acontece, o que eu tenho? Esse espaço virtual, quando ele é utilizado de uma maneira sadia, conforme nós falamos aqui, o que acontece? Olha, torna-se um espaço muito amplo para a poderosa palavra de Deus, né? Torna um espaço amplo para a poderosa palavra de Deus, para ser semeada. Para esta palavra ser semeada, nenhuma seara ampla. O Senhor Jesus, quando ele fala lá na parábola do semeador, ele fala sobre as sementes que é semeada, né? E ele dá lá algumas sementes, e depois ele vai dizer que a seara é grande, né? É ampla. Pois é ampla. Tá vendo? Esta seara, esse espaço virtual, ele é amplo. Ó, esse espaço aqui, ó, ele é amplo. Mas a seara, que é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque os trabalhadores, eles têm um espaço amplo e eles acabam usando esse espaço, né? Aqui, quando eu disse aqui, ó, em termos que não santificam, em termos que profanam, entendeu? Aí se torna um espaço achatado, tá bom? Esse espaço virtual, como uma seara virtual, também deve-se aproveitar esse espaço para semear e se juntar à igreja, que é o espaço real, né? Então, esse espaço virtual é um espaço onde devemos semear,
mas ao mesmo tempo nos juntarmos como cristão no corpo para congregar, para nos unirmos ao corpo, para nos congratular, para agradecer, para ser agraciados e não fazer a parte do desigrejado, não participar, não ser participativo no corpo, né? Lembra que eu falei aqui na cultura participativa? Pois é, temos que fazer esse processo da participação no corpo. Isso é algo muito importante para também considerarmos no espaço virtual. Então, no espaço físico, consolidamos os contatos. Vai estar falando aqui na nossa revista que nós consolidamos os contatos, os relacionamentos no espaço físico. Na igreja, 4 paredes, na igreja local, né? Serve para isso, para congratular, para nos reunirmos, para olhar olho a olho, falar um com o outro, ter esse momento agraciado por Deus. Então, não fazer o papel dos desigrejados, de achar que sou igreja, mas no meu jeito, no meu canto, isso é o meu jeito, o meu sistema, e eu sou igreja assim. Não é verdade, tá bom? Pastoreio virtual. Aqui a revista traz algumas informações que eu particularmente não concordo com alguns, mas isso é uma opinião minha. O que acontece? O pastoreio vai dizer, aqui a igreja, a nossa missão vai dizer que ele deve usar como ferramentas poderosas, isso é verdade, para divulgação do reino de Deus. Então, é função do pastoreio usar esta ferramenta que é o espaço virtual, para a divulgação do reino. Ele também, o pastoreio, é apto para explorar esse novo campo com conteúdos que realmente edificam, né? Então, pegar esse espaço virtual e explorar isso com conteúdos. Lembra que eu falei no início, né? Trazer coisas com responsabilidade de cristão que glorifica, que exalta o reino, e o cristão tem que dar exemplo, dar testemunho, né? Infelizmente acontece, amados, pessoas de lideranças trazendo coisas que não edificam. Existe isso, traz contenda, opiniões contrárias, opiniões que não edificam. Então isso é lamentável, mas existe isso também, tá bom? Então, em terceiro ponto, a lição vai estar dizendo que a criação de grupos de interação com acompanhamento pastoral. Aqui, esse terceiro ponto é um ponto que eu, irmão Edson, aí eu estou falando, como fala o apóstolo Paulo, agora falo eu e não o Espírito, mas falo eu, agora que está falando o Espírito do irmão Edson, particularmente eu não gosto, mas porque eu não gosto muito de grupo, né? Eu sou mais assim, direto, né? Tem pessoas que ficam apoiadas muito em grupo, então grupos acabam, pelo menos é uma coisa particular minha, mas é saudável quando isso é bem gerido, bem administrado, né, com o acompanhamento do pastor, né, os grupos de interação para o crescimento do reino de Deus. Amém? Muito bem. Nesta lição, amados, nós chegamos mais ao final da lição de número 11.
Nós vimos o conhecimento de um pouco sobre o universo virtual. Nós falamos sobre o universo virtual, falamos sobre o conhecimento disso. Nós também falamos como se dá a dinâmica de seu funcionamento. Como que deve funcionar, como que funciona. Na introdução eu falei aqui como que funciona esse conceito aí, essa ferramenta, esse mundo virtual. Vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporção assustadoras. Pode ser perigoso, o pecado ganha proporção assustadoras, quando isso ele é gerido sem responsabilidade. Tá? Mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Falamos aqui, quando ela é semeada com responsabilidade, se torna um espaço amplo, né? E eu dei o exemplo que Jesus falou que a seara é grande e o ceifeiro eram poucos. Então, quando eu semeio, quando eu aproveito esse espaço, eu amplifico a minha seara, o local de semear, e isso eu trago resultados para a obra, para o reino de Deus. Se o diabo usar as redes sociais para atrapalhar suas mentiras, para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Tá certo? Então, está aqui a aula falando sobre o papel da igreja, né? Em um momento, em uma época de sutilezas nas mídias sociais. Essas sutilezas que traz prejuízos para o reino. Mas nós aprendemos nesta manhã, nesta aula, que nós somos especialistas em confronto sobre estas sutilezas. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue nos abençoando e assim até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Que Deus abençoe.